Hoje vamos falar de Dorotheia Elizabeth Oren. Dorotheia Elizabeth Oren nasceu em 1914 em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos. Seu pai trabalhava em uma construção civil, já sua mãe era dona de casa. Em 1930, recebe o título de bacharel em Ciências e Educação de Enfermagem. Em 1939, recebe o título de mestre em Ciências e em Educação em Enfermagem. Obteve seu doutorado em Ciências em 1945, 1980 e 1988. Foi nomeada membro honorário da Academia Americana de Enfermagem no ano de 1992. Após isso, continua trabalhando como consultora de enfermagem e continua desenvolvendo sua teoria de enfermagem. Ela desenvolveu a teoria do autocuidado, que basicamente consiste na ideia de que somos altamente capacitados de cuidar de nós mesmos. Porém, quando se tem uma incapacidade de autocuidado, entra o trabalho do enfermeiro, com a sua metodologia de cuidado. Já no caso das crianças, esses cuidados são necessários mediante a incapacidade dos pais ou responsáveis de interferirem nesse processo. A primeira publicação deste conceito deu-se em 1959. Em 1971, publicou Nursing: Concept of Practice, com repetidas edições em 1980, 1985 e 1991. Cada uma dessas edições trouxe aprimoramento e ampliação dos conceitos, com desfecho em 1991, na publicação de sua teoria geral, que define a intervenção da enfermagem na ausência da capacidade de manter a quantidade e qualidade do autocuidado, como terapêuticas na sustentação da vida, da saúde e na recuperação de doenças ou lesões ou no enfrentamento de seus efeitos. Nas crianças, a condição é a incapacidade dos pais ou responsáveis em manter continuamente a quantidade e qualidade de cuidado terapêutico. É a teoria do déficit do autocuidado, que é composta por 3 teorias interrelacionadas: teoria do déficit do autocuidado, teoria do sistema de enfermagem. O entendimento dos objetivos dessa teoria está diretamente relacionado com a compreensão dos conceitos de autocuidado, ação do autocuidado, fatores condicionantes básicos e demanda terapêutica de autocuidado. Oren define que autocuidado é o desempenho ou prática das atividades que os indivíduos realizam em seu benefício para manter a vida, a saúde e o bem-estar. Quando praticado, o autocuidado colabora para o desenvolvimento do corpo humano, mantendo assim a integridade estrutural e o funcionamento. Essa capacidade pode ser afetada por idade, sexo, orientação sociocultural, padrões de vida, entre outros. Oren vincula o autocuidado a 3 categorias de requisito, que são universal, desenvolvimento e o desvio de saúde. Oren identifica requisitos de autocuidado como a manutenção de ingestão suficiente de ar, água e alimento, a provisão de cuidados associados aos processos de eliminação e excreção, a manutenção de um equilíbrio entre atitudes e descanso, solidão e interação social, a prevenção de riscos à vida humana, ao funcionamento humano e ao bem-estar. Os métodos utilizados para o autocuidado são agir ou fazer para outra pessoa, guiar e orientar, proporcionar apoio físico e psicológico, proporcionar e manter ambientes de apoio e desenvolvimento pessoal. E também ensinar. As áreas de atividade para a prática da enfermagem, segundo Oren: iniciar e manter relacionamento com a família e paciente até o estado de alta da enfermagem, determinar como devem receber apoio da enfermagem, ficar atento às necessidades do paciente e familiar em relação à enfermagem, prescrever, proporcionar regular assistência de enfermagem necessária, coordenar e integrar a enfermagem na vida diária do paciente. A teoria dos sistemas de enfermagem define as necessidades do autocuidado em relação à capacidade do paciente para o autocuidado, em que, na ocorrência de déficit de autocuidado, a enfermagem pode agir, interferir, guiar e apoiar,
fisicamente ou psicologicamente, proporcionando um ambiente que promova o desenvolvimento pessoal, ensinando o paciente até a sua total dependência. A teoria do autocuidado é classificada em 3 situações, sendo elas: a primeira, totalmente compensatória, que é quando a incapacidade do autocuidado é atestada e, portanto, se faz necessário a ajuda de uma equipe de enfermagem, dos familiares, dos amigos, entre outros. Ou seja, é quando o paciente não consegue exercer o autocuidado sozinho. Um exemplo disso seria uma pessoa acamada. A segunda, parcialmente compensatória. Nesta, o enfermeiro atua juntamente ao paciente, dividindo as tarefas do cuidado. Um exemplo disso é um paciente que acabou de sair de cirurgia. A terceira, sistema de apoio à educação. O paciente ele exerce o autocuidado e o enfermeiro atua apenas como um consultor. Um exemplo disso seriam pacientes idosos que vão para acompanhamento na UBS. Porém, existem casos onde uma ou mais situações se fazem presente, simultaneamente, ou seja, as duas juntas ao mesmo tempo. Um exemplo disso seria quando o idoso ele vai para acompanhamento na UBS e, ao mesmo tempo, ele precisa de ajuda para a troca de um curativo. A teoria da Oren, ela proporciona uma base prática de enfermagem que pode ser utilizada em diversas áreas, como, por exemplo, a educação, a administração, as práticas clínicas, pesquisas e sistemas de informações na enfermagem.